Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar aí sobre a compra de put, né? Como que você pode usar a put para fazer hedge, fazer proteção e também especular. Então, assim, de uma maneira bem simples, quando você compra uma put, você está comprando o direito de vender um ativo, né? Um contrato ali com o mercado, a um determinado preço, né? Esse preço a gente chama de preço de exercício ou strike, em uma determinada data futura. Então, pode ser daqui um dia, pode ser daqui uma semana, daqui um mês. Isso aí você vai definir ali no mercado, tá? Então, geralmente você faz em cima de contratos, esses contratos têm datas pré-definidas, né? São padronizados ali, em cima geralmente do contrato futuro. Mas se você for no mercado de balcão, você pode ter ali um contrato mais personalizado, tá? Então assim, você vai lá e paga esse prêmio para você comprar esse direito de vender o ativo. Então se o ativo cair, essa put ela vai se valorizar, então você ganha dinheiro com isso. E se caso você tenha um ativo, você está comprando uma proteção, né? Porque se o ativo cair, você usa a put como seguro. Então ela se valoriza ali. Então, assim, quando que eu devo comprar uma put? Quando eu tenho o ativo e quero fazer um hedge, né? Eu estou preocupado com o preço da minha commodity, da soja, do boi, eu estou achando que vai cair nos próximos meses, nas próximas semanas, eu vou lá e compro uma put, que é um seguro de preço, né? Então, assim, se o preço despencar, eu uso a minha put como seguro ali de preço e eu ganho dinheiro na bolsa, né? Então eu ganho dinheiro na bolsa, mas perco no mercado real. Então no caso de commodity, né? Porque eu vou estar comprado em mercado físico ali. Então assim, aqui usamos o exemplo, se a ação subir ou ficar parada, você não vai usar o seu seguro, né? Então você perde apenas o prêmio que você pagou. Então aqui algumas analogias, né? Esse prêmio a gente vai lá, eu vou dar o exemplo do carro, né, do seguro de carro. A gente usa muito esse exemplo para explicar o que é uma compra de put. Quando você compra o seu carro, você vai lá e faz um seguro do carro, né? Então você paga esse prêmio para a seguradora. Se você bater o carro ou o carro for furtado, roubado, a seguradora ela é obrigada, né, a te pagar o valor da FIP, o valor que o carro vale. Então você tem um seguro de preço ali. Então a put ela funciona a mesma coisa, só que com ativos no mercado financeiro, né, na soja, o milho, pode ser com índice, com uma ação da Petrobras, o Banco Brasil. Então você compra um seguro contra a queda do preço. Se você tem um ativo, você está comprando seguro. Se você não tem um ativo e está comprando uma put, você está especulando, tá? Então, vamos lá. Alavancagem na put. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Vou supor que hoje a Vale esteja 62 e eu quero especular, né? Eu vou falar, não, a Vale vai cair para os 55. Então eu vou lá e compro uma put, né, para daqui 2 meses, um strike, um preço de exercício 60. Eu pago R$ 1 de prêmio. Então, se a Vale cair para 55, daqui 2 meses ela estiver abaixo dos 55, essa put ela pode valer R$ 5 ou mais. Eu vou ter pagado um, né? Então eu vou multiplicar o que eu coloquei. Então, qual que é o meu risco nessa operação? É apenas o que eu coloquei, né? Se eu comprar 1.000 opções, eu vou estar pagando R$ 1.000. Então, se ela cair para 55, eu faço 1.000 virar 5.000, né? Então, multiplica ali 400%. Então, as opções elas têm essa vantagem, né, de alavancagem e multiplicação de capital com pouco investimento. Então, aqui um cenário otimista, né? Se a Vale cair para 55, é o que eu falei. Você vai vender ela a 60, porque você tem o direito de vender ela a 60 e você recompra ela a 55, né? Então você vai ficar com esses R$ 5 de diferença. Então, se você compra 1.000 opções, por exemplo, você vai R$ 5 vezes as 1.000 opções que está valendo agora, você vai ter os 5.000 ali, né? Então você sai com 5.000 de lucro no bolso. Só que você pagou R$ 1.000 de prêmio. Então seria 4.000 no caso, né? Mais os 1.000 que você colocou. Que é o cenário pessimista. Se a ação da Vale subir para 65, o que vai acontecer? Essa put ela vai perder valor, porque como ela é opção de venda, ela se valoriza com o mercado caindo. Então, se o mercado subir, ela se desvaloriza, tá? Então, você não vai usar o seu seguro ali, né? O seu direito de vender ela a 60 porque ela está 65. Então não faz muito sentido. Você vende ela mais cara, a 65, não a 60. Então, assim, o seu prejuízo máximo vai ser os R$ 1.000 que você colocou na operação. Quanto você colocou ali? Ah, coloquei 500, coloquei 600. Entendeu? Então,
aqui a estrutura, né, técnica, o ativo objeto que você está operando, é a Vale, é a soja, é o boi, né? Então, é a referência ali. O strike é o preço de exercício, é o preço que você tem direito a vender o ativo. O prêmio é o quanto você coloca, você paga ali, né, para você ter o direito de vender esse ativo em si. Então, e o vencimento, que é a data limite, né, para você exercer esse direito de venda no mercado. Aqui, eu vou dar um exemplo prático usando put em commodity, tá? Então, assim, o objetivo de usar put em commodity é basicamente redear, tá? Não especular. Então, aqui um exemplo prático. Vamos supor que um produtor tem 100 bois prontos para vender daqui 3 meses, né? Então, o preço atual do boi gordo é 250. Então, o produtor, né, o pecuarista, ele tem medo do preço da arroba cair. Então, o que, que a gente faz? A gente vai lá e se protege no mercado, na bolsa, né? Eu vou lá, vou comprar puts, né, de boi gordo no strike de 250. Porque se o mercado cair, eu tenho o direito de vender a 250. Então eu uso esse seguro de preço. Vamos supor que eu paguei R$5 por arroba, tá? Então, aqui é o cenário se o mercado cair, né? Eu usando o meu seguro, o que, que vai acontecer? Supor que o mercado aqui 3 meses, né? Quando você for entregar o boi ali, eu estou engordando o boi e tal, então chegou a hora de vender e o preço caiu, né? De quando eu comecei a engordar o boi. O que, que vai acontecer? Você tem um seguro de preço, né? No mercado, então do preço da arroba, eu vou utilizar esse seguro, porque eu tenho o direito de vender a 250. Eu não paguei R$5 para ter esse direito, então eu vou lá e uso o meu direito, né? Vendo a 250. E aí, como o mercado está 220, eu recompro a 220. Eu fico com essa diferença de R$30. Só que aí, como eu paguei R$5, né? E vendi a 250, eu vou estar com um lucro de R$245, que é o preço que eu vou ter vendido a minha arroba, né? Então eu estou protegido em relação à queda, tá? Então aqui é o cenário de alta. Agora, vamos supor que daqui 3 meses o preço do boi continue subindo, ótimo. Eu não usei o meu seguro, então eu só perco R$5. Só que o que, que aconteceu? O preço do mercado físico foi para 280 e eu tinha o direito de vender na bolsa 250. Não vou exercer esse direito, né? Eu comprei, paguei R$5 para ter esse direito de vender a 250. Só que eu não vou exercer, porque está 280, eu posso vender mais caro. E aí eu vou lá e vendo o meu boi físico, né? Tem um lucro maior porque o mercado subiu a R$280 a arroba. Só que eu paguei R$5 no seguro. Então o meu lucro ali em si vai ser 275, né? Então tem que olhar quanto isso aí quanto que é a sua margem, porque você consegue proteger a sua margem usando esse tipo de operação, né? Então aqui as vantagens de você usar a put nas commodities, por exemplo, você pode limitar a perda no mercado físico e se o mercado continuar subindo, você continua ganhando na alta, né, no mercado físico. Você não vai usar o seu seguro de preço na bolsa e o único custo que você vai ter com a bolsa ali em si, com esse seguro, é o prêmio que você pagou, né? Então, você já pode colocar esse prêmio no custo da margem ali. Então, assim, a conclusão aqui por que, que a gente usa uma put? A gente usa para proteger, né, contra queda. Se você tem um ativo, você pode comprar a put, ou você pode especular contra a queda do ativo, né, com risco limitado. Então você pode multiplicar ali, coloquei 5 mil, o mercado derreteu, foi essa put, agora eu posso vender ela por 20 mil. Então estou ganhando 15 mil líquido ali, né, em si, sem o imposto. Então aqui, então assim, em momentos de incerteza, é inteligente você comprar uma put. E quando está em tendência de queda também. Então, assim, a put ela é uma forma de você usar os derivativos para se proteger e ganhar com crises também, tá? Então, se você gostou do vídeo, dá o like aí e compartilha.